Nós, os brasileiros, não somos melhores nem piores que os outros povos. Nós somos apenas diferentes. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, é interessante que basta acontecer assim um ponto fora da curva, um desastre, uma coisa diferente, para imediatamente se levantarem vozes a dizer que esse tipo de coisas praticamente só acontece no Brasil, né? Parece que faz aflorar de dentro das pessoas um sentimento de inferioridade que eles precisam dizer para o mundo que o Brasil e os brasileiros são inferiores a todos os outros povos, quando isso não é verdade. Eu acho que tal foi a impressão que eu tive, por exemplo, de uma intervenção do jornalista André Trigueiro num programa da Globo News, quando ele, como que procurando uma razão para justificar o seu complexo de inferioridade ou o seu sentimento de horror à nação brasileira, não sei o que dizer, ele disse que nós somos, há 3 anos atrás, nós fizemos o maior desastre ambiental envolvendo ruptura de barragem de rejeitos. E agora nós fazemos o maior desastre em termos de perda de vidas humanas, envolvendo barragens com rejeitos de minério. Ora, para que ficar procurando isso, Não faz sentido. E sem falar que nós não somos realmente, se nós colocarmos em termos numéricos, nós não somos os piores nessa área. Por exemplo, em 1963, na localidade de Vajonte, junto ao rio Piave, lá na Itália, aconteceu uma destruição de barragens incrível, medonha. Houve deslizamento de montanhas, de terras de montanha nas margens do reservatório, e isso fez levantar uma muralha de água gigantesca que passou por cima da barragem e atingiu as cidades que ficavam logo abaixo. Desse desastre, calcula-se, resultaram 1917 mortos, além de um processo e um julgamento simplesmente ridículo e infame. Além desse, se nós quisermos partirmos para os maiores desastres, nós temos, por exemplo, a ruptura da barragem de Mankhurst, eu acho que a pronúncia é essa, na Índia, no ano de 1979, quando entre 1.000 e 25.000 pessoas morreram, arrastadas pelas águas da barragem que se rompeu ao peso das monções. As imagens que tem desse acidente são terríveis. Um acidente pior ainda aconteceu na China, em 1975, sob o controle ainda do Partido Comunista fechado e tudo. E esse acidente na China, na barragem de Banqiao, provocou a morte imediata de 26.000 pessoas durante a inundação e mais 145.000 por fome ou doenças acarretadas por causa da destruição que a enxurrada fez nos campos de lavoura daquela região. Então, se nós quisermos irmos para o primeiro mundo, existem vários desastres aí de barragens com mais de 400 mortos, uma cifra que não vai ser alcançada pela barragem de Brumadinho, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então a coisa realmente não é por aí. Agora, uma outra coisa também que gostaria de refletir a esse respeito é sobre essa impressão dominante que é preciso arrochar as leis, aumentar a fiscalização para atingir as grandes empresas mineradoras. Elas serão as mais atingidas por essa legislação rigorosa, bem assim, a gosto da interpretação da esquerda, que não é compatível com a realidade. Primeiramente, tem que haver um endurecimento da legislação mas principalmente tem que haver mais fiscalização. Agora, quem mais vai ser atingido por isso não será
não serão certamente as grandes empresas, que podem perfeitamente arcar com os custos das medidas de segurança nas suas barragens, mudanças tecnológicas e tudo mais, mas principalmente as pequenas e médias empresas que existem aos milhares pelo Brasil afora, dedicadas exclusivamente a esse setor de mineração. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, existiriam em 2013 nada menos de 8.870 empresas mineradoras no Brasil. O número atual não deve ser muito abaixo disso, né? Então, algumas poucas empresas são gigantescas, do tipo da Vale e outras mais, que podem perfeitamente arcar com o custo extra dessas medidas de segurança. Mas essas outras pequenas e médias empresas, certamente que não. Então, é de se esperar alguma concentração maior nesse setor, correndo praticamente na contramão do que prega o receituário da esquerda, mas aumentando as condições de segurança. Agora, que não se deve menosprezar o efeito destruidor dessas pequenas represas ou desses pequenos depósitos de rejeitos instalados em milhares de lugares pelo Brasil inteiro, né? Nos diz aquele famoso acidente que houve em 2010, as enchentes na cidade de Rio Largo, em Alagoas, né? Quando a gente vê um tsunami de água doce acontecendo em pleno semiárido. Porque o que acontece lá é que muitos fazendeiros, muitos proprietários constroem de forma completamente improvisada, amadorística, né? Pequenas muretas para criar açudes artificiais e preservar águas para o seu gado. Água de chuva, água de riacho, etc. Muitas vezes até prejudicando ou cortando o fluxo de água de um riacho daquele, que vai passar também pela terra do seu vizinho um pouco mais abaixo, que vai perder. E que vai perder isso, e que por sua vez vai construir um outro para poder reter pelo menos as águas da chuva, já que as do riacho estão retidas pelo fazendeiro mais acima. Quer dizer, essas obras são absolutamente clandestinas, são absolutamente inseguras, não aguentam uma chuva mais forte. Então, quando acontece uma enxurrada a um nível pluviométrico mais alto, como aconteceu em junho de 2010, nessa região, na fronteira entre Alagoas e Pernambuco, né, ocorre a cheia desses pequenos açudes que se rompem. Por suas vezes, a água do primeiro que desce já embalada se junta às águas do segundo, que por sua vez também se rompe, e assim vai havendo uma reação em cadeia, e vários desses açudes ilegais, clandestinos, vão se arrebentando e provocando uma enxurrada que se soma à grande queda de chuva, né? E o resultado disso foi, como eu falei para vocês, um vagalhão de água que invadiu a cidade de Rio Largo e provocou destruições tremendas e mais mortes do que em Mariana. Foram 26 mortos e 20 desaparecidos, segundo os dados oficiais. Quer dizer, e para somar isso, né, você tem a incúria dos governantes que continuam ameaçando todo esse processo, porque não basta apenas o presidente se empenhar, a equipe governante a nível federal se empenhar, se no estado e principalmente no município não houver gente para dar prosseguimento a essa fiscalização, ao cumprimento dessas leis mais rigorosas. Por exemplo, no caso de Rio Largo, lá em Alagoas, como já falei, o prefeito da cidade, o senhor Toninho Lins, do Partido Socialista Brasileiro, né, ele esteve envolvido em muitas falcatruas, de tal sorte que em 2012 ele e todos os vereadores da Câmara foram presos por corrupção, fraude em licitação e formação de quadrilha. Ele hoje está, inclusive, num presídio. A última notícia que eu vi sobre ele, de 2017, ele estava num presídio cumprindo pena, depois de ter tentado fugir da polícia. E o interessante é que você tem que lidar com essas pessoas. Muitos desses fazendeiros que fazem esses açudes clandestinos são
são autoridades políticas, são líderes políticos, têm peso na política local e é claro que não querem ter maior despesa do que a de pagar alguns dias a um caboclo lá da região para construir aquele murinho, né? E ter que fazer alguma coisa de concreto, assinado por um engenheiro, coisa assim. Mas isso precisa ser feito e não vai ser fácil. É preciso até que haja uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura que nos afaste de modelos como o do senhor Toninho Lins, né? Que na campanha de 2008, que venceu como candidato a prefeito, se tornou prefeito de Rio Largo, né? Tinha como chamada para a sua futura administração o seguinte dístico: honestidade, competência e trabalho. Muito obrigado.